Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Professora Flávia, de Segurança do Trabalho, e hoje o tema da nossa aula será a CIPA, Comissão Interna de Prevenção a Acidente. Muitas das vezes já ouvimos falar referente a essa comissão, muitos já até participaram, mas nem todo mundo sabe o que significa e qual a importância da comissão para a empresa e para os trabalhadores. Então, nessa videoaula de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho mais referente a essa equipe que trabalha juntamente ao SESMIT, que é a equipe de segurança da empresa, ok? E vamos entender aí como participar, por que participar, a importância de se escolher um bom representante na CIPA, ok? Denominada como Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, a CIPA ela não é algo novo nas empresas nem no chão de fábrica. Anteriormente, já existia um decreto de lei que foi criado, né, que é a Lei 5.432, foi criada em 1943, na verdade, né, que regulamentava a importância da saúde dos trabalhadores, dos atos de prevenção e também da representatividade dos trabalhadores perante o empregador. Muitas pessoas confundem a CIPA com atos sindicais. Na verdade, não tem nenhuma relação com o sindicato, nem com os grupos de categoria de dado segmento, tá? A equipe da CIPA são funcionários que vão participar das ações de segurança na empresa, porém, eles fazem esse trabalho de uma forma simultânea aos seus trabalhos atuais, né, a sua função atual. A CIPA ela é prescrita na Portaria 3.214, como todas as demais normas regulamentadoras, né, ela é uma norma regulamentadora e ela tem peso e poder dentro da empresa. Porém, quando eu falo peso e poder, não significa que a pessoa tem total poder de mando. A hierarquia ela permanece dentro da empresa, mesmo o trabalhador sendo do grupo da CIPA, né, sendo um cipista. Mas esse trabalhador ele terá autonomia para participar das demandas e opinar referente às questões de segurança naquela empresa. Um erro muito recorrente das pessoas que participam da CIPA pela primeira vez é achar que ela pode fazer promessas de mudanças e que essas mudanças serão efetivas. É claro que algumas alterações que são necessárias e foram reconhecidas a importância e a necessidade estas serão acatadas. Agora, promessas do tipo dias de folga, liberação de um espaço para que as pessoas descansem, tudo isso, né, as coisas que são prometidas na CIPA, elas têm que ser pesadas com muito cuidado, porque nem sempre elas poderão ser acatadas. O objetivo geral da CIPA é garantir uma integração entre os trabalhadores que participam deste movimento, né, desse grupo, o SESMIT, que é a equipe de saúde, medicina e segurança do trabalho, e o empregador. E como que seria essa interação? Como eu disse anteriormente, o cipista ele participa na elaboração de projetos de segurança, ele vai participar de investigações de acidente, ele vai auxiliar o SESMIT com aquelas demandas que muitas das vezes não são perceptíveis, ou seja, ele será a voz do trabalhador referente às questões de segurança perante o SESMIT. Por exemplo, digamos que existe uma situação de risco dentro da empresa. O cipista ele tem essa voz de levar essa questão
até ao SESMIT, né, até a equipe de segurança, para que ela possa ser analisada e tratada. Segundo a norma, as empresas privadas, públicas, sociedades econômicas mistas, que são aquelas que têm parte da iniciativa privada, parte da iniciativa pública, órgãos de administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas e outras instituições que admitem trabalhadores como empregados, têm a obrigação, perante a portaria, de organizar, implementar, instituir e manter a Comissão Interna de Prevenção a Acidente. Então, todas essas empresas que constituem um contrato de trabalho na modalidade seletista ou de alguma outra modalidade considerada similar ou a mesma, né? Elas devem fazer a constituição desta CIPA a partir da determinação de um quantitativo mínimo de funcionários e um grau de risco mínimo também. Condizente também, né, claro, com a quantidade de funcionários. Só fazendo uma pequena ressalva, né, quando nós falamos seletista, estamos falando daquelas pessoas que têm um contrato de carteira assinada, ou seja, o vínculo dela com a empresa é um vínculo direto também com a Previdência Social. Então, existe ali o recolhimento da sua contribuição, existe ali um contrato entre três pessoas, né? A primeira que seria o empregado com o empregador, a segunda do empregador com a Previdência Social e também do empregado com a Previdência Social. Então, este trabalhador ele está resguardado por lei a seus direitos com a Previdência e tem a responsabilidade, a empresa ali, né, tem a responsabilidade do seu zelo com a Previdência Social. Aquele funcionário que compõe o quadro da CIPA, ele obrigatoriamente ele tem que ter um vínculo com a empresa em regime de contratação da CLT, né? Então ele tem que estar ali vinculado à empresa pelas consolidações das leis trabalhistas, que hoje é a nossa lei de vínculo entre empregado e empregador, né? A consolidação das leis trabalhistas ela é um ato constitucional, então na nossa Constituição Federal ela é mencionada a importância desse vínculo, desse contrato, e é ela também que resguarda vários direitos que o trabalhador detém, como por exemplo o 13º, o seguro-desemprego, as férias, né? Só lembrando que o 13º ele é um salário pago proporcional à quantidade de meses trabalhado no decorrer do ano, bem como as férias, né, que o trabalhador, além do valor recebido como uma forma de abono, né, ele tem ali 1/3 do salário, o proporcional do salário também, né, pago, e o proporcional do 13º. Então, assim, são pequenos valores que o trabalhador recebe que nós não vamos entrar nesse mérito. Mas esse trabalhador, ele precisa obrigatoriamente ter este vínculo, que é trabalhar de carteira assinada, para que ele possa constituir a CIPA, para que ele possa participar. Essa participação, ela pode ocorrer de duas formas. A primeira forma é quando o trabalhador ele é indicado pelo empregador para compor a CIPA. Essa indicação ela é feita diretamente pelo empregador, ou temos também as eleições diretas, onde o trabalhador participa de um processo eleitoral e quem determina os eleitos neste caso são os próprios empregados, na modalidade de seus representantes. O processo de dimensionamento ele vai se dividir em duas etapas.
A primeira etapa, eu preciso saber qual que é o Código Nacional de Atividade Econômica, o CNAE. O CNAE ele vai determinar para mim qual o grau de risco da minha empresa, né? Só esmiuçando um pouco o que seria isso, o CNAE ele define por segmentação o que cada empresa de cada segmento ela pode realizar, as tarefas que ela pode realizar, na verdade. Conforme podemos ver na imagem, nós temos aqui uma empresa que é a Petrobras do Brasil, né? A Petrobras mesmo que nós conhecemos. O código ocupacional dela principal é 1921-700. Isso significa que ela tem autonomia para fabricação de produtos e refinaria de petróleo. Esse é o CNAE principal da empresa, ou seja, aquele de maior grau de risco. Cada CNAE vai determinar qual o grau de risco daquela dada empresa. Com isso, nós temos então a classificação, o nome da empresa, o CNPJ da empresa, ou seja, o registro dessa pessoa jurídica, né, que é o cartão que eu apresento para vocês, né, o cartão CNPJ, e através desse número eu vou fazer uma segunda consulta. Eu já sei qual que é o ramo de atividade de ocupação daquela empresa, consequentemente eu vou verificar no quadro 2 qual é o número do CNAE, né, correspondência ali ao grau de risco daquele CNAE, e posteriormente eu preciso saber qual o quantitativo de funcionários da empresa para que eu possa fazer o dimensionamento e saber se existe a necessidade ou não de uma CIPA. Bem, então já identificamos qual que é o ramo produtivo da empresa, né? O CNAE 1921-7. E aí podemos observar aí na imagem, né, como foi destacado, que esse CNAE ele é referente à fabricação de produtos refinaria de petróleo e o seu grau de risco ele é o número 3. Lembrando que o grau de risco ele tem uma variação de 1 a 4, sendo 1 leve e sendo 4 alto ou gravíssimo, né? É o grau de risco aí que gera um maior índice de adoecimento na saúde dos trabalhadores. Então, nós já sabemos essas informações. O único dado que eu preciso agora para me partir para a segunda fase, que é o dimensionamento da minha CIPA com o quantitativo de funcionários, é qual que é o meu grau de classificação, que é esses C10 químicos, que é a classificação dos segmentos ou dos produtos, né, dos insumos que são manuseados ou produzidos pelaquela empresa por grupo. Então, no caso da Petrobras, nós temos aí o C10 classificado como o grupo dos químicos, né, produtos químicos. Para que possamos entender, né, compreender um pouco melhor a estrutura da CIPA, é necessário que saibamos dimensionar o grupo. Até mesmo porque, a partir da segunda CIPA, né, a partir do momento que nós estamos criando ali um novo processo de composição da CIPA, quem vai fazer esse processo são os cipistas atuais. Então, é importante a gente saber como que é dimensionado, quantitativo, qual empresa precisa, qual empresa não precisa, até mesmo por questões do dia a dia. Digamos que você trabalha em uma empresa, que a princípio era uma empresa de pequeno porte, com o passar do tempo ela foi crescendo, admitindo mais funcionários, o seu quadro foi crescendo, a quantidade de atividades foi variando, então ocorreu aí algumas alterações no seu quadro de classificação perante ao Ministério do Trabalho e hoje ela é uma empresa que precisa de uma CIPA. Porém,
o fato de ser uma empresa que começou ali, né, um pouco sem conhecimento, ou não compreendia muito bem as questões de normatização, foi levando e não constituiu essa comissão. Então, vai ser a primeira CIPA da empresa. É necessário que os funcionários tenham esse conhecimento de como é feito o dimensionamento, para que, se for o caso, né, se houver a necessidade, esses possam contribuir com o dimensionamento dessa nova CIPA. Agora, com a classificação do grupo, o grau de risco em mãos e o quantitativo de funcionários, nós já podemos fazer o dimensionamento da CIPA. Uma empresa como a Petrobras, ela tem um quantitativo de funcionários muito grande. Então, a CIPA dela, ela passa por um processo de dimensionamento onde nós precisamos fazer o fracionamento, porque eu acredito que ela chegue aí acima dos 10.000 funcionários. Mas vamos utilizar uma empresa pequena, né? Digamos que temos aí uma empresa grau de risco 3, porém que o seu quantitativo de funcionário fique entre 120 a 140 funcionários. Sendo assim, nós vamos ter então nesta CIPA um quadro com 3 titulares e 2 suplentes. Só para entender um pouquinho o que é um titular e o que é um suplente, é feito o processo de eleição, né, como foi dito, e nesse processo de eleição é feito uma classificação do maior para o menor, ou seja, aquele que recebeu mais votos para aquele que recebeu menos votos. E aí, digamos que foram 10 pessoas, então eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro mais votados, que serão os titulares da CIPA. O quarto e o quinto, eles serão suplentes, ou seja, se o primeiro, o segundo e o terceiro candidato eleito, ele sair da CIPA, nesse caso, esses funcionários assumiriam a vaga, né, o local desses que pediram voluntariamente ou por uma questão de força maior foram desligados, ok? Bem, como nós já consultamos o quadro 1 e o quadro 2, já sabemos quantos funcionários vamos necessitar na nossa CIPA. Agora, nós vamos fazer a composição através da organização. É um pouquinho lógico, né, que alguns funcionários, né, os indicados, eles sejam pessoas de confiança da empresa. Então, as vagas, né, ou as posições de presidente, a posição de vice-presidente e de secretário da CIPA, elas são direcionadas, né, a pessoas em que o empregador deseje eleger na CIPA. Ou não eleger, né, convidar para que participe da CIPA. Então, essas 3 pessoas, elas não entram na contabilização do quadro 2, ok? Então, aliás, do quadro 1. Eu não preciso contar com elas como a parte daquele grupo ali, né? Como nós exemplificamos, 3 titulares, 2 suplentes. Então, não vão contar ali naquele quadro. Eles vão fazer parte de uma agregação. Então, eu vou ter os 3 titulares, os 3 suplentes, mais essas 3 pessoas que são indicadas pelo presidente, pelo gestor, né? Pode coincidir dessas mesmas 3 pessoas que foram eleitas, for indicada para esses cargos? Sim, sem problema nenhum. Neste caso, os eleitos, eles têm a confiança do empregador, então eles podem ser indicados para presidente, vice-presidente da CIPA da empresa, sim. O período de mandato do eleito pela CIPA, ele será de 1 ano, ou seja, 12 meses. Este membro, ele vai tomar posse do seu cargo de cipista no primeiro dia útil após o término do seu treinamento. O treinamento, ele vai englobar várias questões teóricas e práticas relacionadas ao cotidiano da área de segurança do trabalho.
e a contar a partir desse período de empossamento, a CIPA, né, juntamente à empresa, deverá comunicar ao Ministério do Trabalho, através da cópia de documentação do processo eleitoral, né, que seria que seria a ata de eleição, quem foi os eleitos para a CIPA daquele ano, qual que vai ser o calendário, né, de reunião, porque acontece as reuniões extraordinárias e as reuniões mensais para definir questões de segurança, discutir os processos de segurança, as medidas que devem ser tomadas, a elaboração da CIPAT, né, que é a Semana Interna de Prevenção ao Acidente, elaboração e desenvolvimento do mapa de risco, né, e todas as demais atribuições aí do grupo da CIPA. Então, a partir do momento que comunica ao Ministério do Trabalho referente a esta responsabilidade que essa pessoa passa a ter, tem que ser formalizado essa nova atribuição, lembrando que o funcionário que faz parte da CIPA, ele não é remunerado valores extra por ele ser da CIPA. É claro que no período que ele estiver em reunião, que são as reuniões mensais, no período que esse trabalhador ele estiver executando as atribuições da CIPA, ele fica isento de executar a sua atividade do dia a dia, né, fazer o seu trabalho corriqueiro. Ele não pode ser penalizado pela ausência no posto de trabalho durante o período que ele está servindo na CIPA. E ele também não pode ter a sua meta aumentada ou algo assim do tipo para compensar o momento que ele não está ali e está em prontidão para a CIPA. Então ele tem aí esse segundo cargo, né, que não é considerado um desvio de função. Mas o maior benefício desse trabalhador, né, participando da CIPA, além de contribuir com a segurança de todos os trabalhadores, é a garantia provisória, que a princípio eu falei para vocês, né, que tem duração de um mandato, que é equivalente a 1 ano. Posteriormente, aquele mandato, se ele não desejar uma reeleição, ele tem mais 1 ano de estabilidade. Só que esse segundo 1 ano, ele não vai exercer suas atividades como cipistas. Ele vai trabalhar normalmente e vai ter aí essa garantia provisória da mesma forma. Mas depois a gente aprofunda mais sobre esse assunto. As inscrições para a CIPA, né, ela inicia no período determinado através do edital. Então, o edital é publicado para conhecimento de toda a empresa por meios digitais ou até mesmo visuais, né, através de informativos, em quadro de aviso. Todas aquelas pessoas que tiverem interesse podem se candidatar à CIPA, desde que ele seja contratado na modalidade seletista. A norma ela veda a participação no processo eleitoral de estagiários, funcionários temporários, folguistas, contratados em outros regimes que não da CLT ou não concursado, né? Porque já que aplica a empresas públicas e privadas, existe essa modalidade também. E a eleição ela vai ocorrer 45 dias antes do fim do mandato da última CIPA. Para que eu possa ter uma votação válida, uma eleição válida, eu preciso ter no mínimo 50% dos funcionários da empresa votando, mais um. Ou seja, o processo de eleição ele é muito similar ao que era o processo eleitoral brasileiro. Então, nós vamos ter uma cédula, é feita uma urna, essa urna ela tem que ser lacrada antes da eleição, e a cédula ela tem que ter uma característica comprobatória, né? Ou seja, eu tenho que ter ali a assinatura do presidente da CIPA, eu tenho que ter o carimbo da empresa validando aquela cédula ali como um documento oficial. Preciso que esse voto ele seja secreto, então, durante a votação,
é necessário que eu tenha todo um ambiente preparado para que as pessoas tenham a liberdade e o sigilo do seu voto. Essa cédula, depois do período de apuração, ela deve ser arquivada como um documento comprobatório, atestando que naquela eleição houve ali aquele quantitativo de votos. Então, ele é um documento que vai comprovar a veracidade da eleição da CIPA. É de responsabilidade do empregador convocar novas eleições. Essa convocação ela deve ocorrer 60 dias antes do término do último mandato. Ela vai ser gerenciada pelo presidente e o vice-presidente, onde em 55 dias antes do fim do mandato, eles vão comunicar a todos os funcionários, liberar a documentação e o edital e abrir inscrições para novos participantes da CIPA. 15 dias será o período que os trabalhadores terão para ter conhecimento do edital e fazer as suas inscrições. Após esses 15 dias, vai ser divulgado a data de eleição, para que todos possam participar do processo. Todos os funcionários têm que ser comunicados. 30 dias antes do fim do mandato é feito a eleição. A eleição ela tem que ser feita de modo secreto, ou seja, cada funcionário ele tem a liberdade de votar em seu candidato de acordo com a sua livre escolha. E após a apuração, a empresa tem até 20 dias para poder realizar o processo de treinamento dos novos cipistas. Esses novos cipistas, após o treinamento, no primeiro dia útil, após esse período, né, de conhecimento e de interação com a área da segurança, eles tomarão posse das suas atribuições de cipistas, passando a partir dessa data entrar a vigência da estabilidade provisória. Ao término do processo eleitoral, a comissão ela tem que ter a junta, né, de todos os documentos relacionados ao processo eleitoral daquele ano, para fins de fiscalização, né, e fins comprobatório de que foi um processo ocorrido de forma legítima. Então, dentre esses documentos, nós vamos ter a ata de eleição, onde vai constar todos os membros da CIPA, os titulares e suplentes com suas respectivas ordens de votação. Vamos ter a ata de inscrição, informando ali todas aquelas pessoas que tiveram a intenção de participar do processo de votação. Vamos ter o certificado que será emitido para os participantes da CIPA ao término do treinamento. Vamos ter os calendários de reuniões ordinárias que ocorrerão ali em determinado dia e mês durante todo o ano de eleição. Vamos ter as cédulas carimbadas e assinadas pela empresa, né, ou pelo diretor ou pelo presidente da CIPA. Vamos ter ali a ata de eleição dos respectivos empregados, contendo os votos de cada um, né? Vamos ter o edital de abertura da CIPA, informando todos os critérios e qual o quantitativo de funcionários que deveremos ter nomeados como cipistas. Vamos ter o edital de convocação. Vamos ter também a divulgação da Comissão Interna de Prevenção a Acidente. Então, todos esses são documentos comprobatórios de que o processo foi um processo legítimo e que não houve nenhum tipo de favorecimento ou qualquer situação que possa colocar a votação da CIPA em xeque. A CIPA ela é composta de algumas atribuições. Todas essas atribuições elas serão delegadas aos seus membros, correspondente ao seu grau de responsabilidade, né? Seja empregado, seja empregador, seja o presidente, o vice-presidente. E essas atribuições elas serão divididas, né? Serão distribuídas durante a primeira reunião da CIPA, né? A primeira reunião extraordinária. Por exemplo,
Das primeiras atribuições seria a elaboração do plano de trabalho, possibilitando ações preventivas para evitar acidentes e doenças do trabalhador. Esse plano de trabalho ele consiste numa análise sistemática de toda a atividade, do processo de realização, início ao fim, e verificar nas atividades realizadas quais são os pontos negativos que possam ali gerar um adoecimento ou até mesmo um acidente de trabalho. Outro ponto a ser abordado é a participação na investigação de acidentes do trabalho. Sempre quando ocorrer um acidente dentro da instituição, caberá os participantes da CIPA se envolverem no processo de investigação. O que vem a ser esse processo de investigação? Vai ser analisados os pormenores da situação, vai ser coletado relatos referente ao ocorrido, será estudado o ambiente onde aquele acidente ocorreu. Então, essa investigação de acidente, ela consiste numa coleta de fatos, imagens que possam elucidar ali por que aquele acidente aconteceu. Não para determinar a culpa, mas para que possamos compreender o acidente e prevenir para que ele não aconteça novamente. A partir dessa análise, é possível que toda a equipe discuta como que aquele acidente ocorreu e divulgue informações referentes a medidas de prevenção, para que aquele acidente volte, na verdade, para que aquele acidente não volte a ocorrer novamente. Então, são estudos realizados ali dentro dos eixos do que ocorreu, com a finalidade de simplesmente não acontecer novamente. Um fato que eu acho muito interessante mencionar com relação a essa questão da investigação do acidente, como que é feito, por exemplo, a investigação de acidente aéreo. A finalidade da caixa preta, ela é verificar o que aconteceu e todos os pormenores para que aquele tipo de acidente não aconteça novamente. Porque um acidente que envolve uma aeronave, ele pode gerar milhares de mortes, não só de quem estava no avião, mas de onde aquela aeronave caiu também. Então, quando a gente faz uma investigação de acidente, a finalidade é essa, é que aquele acidente com uma pessoa ele não torne a acontecer, porque hoje ele aconteceu com uma pessoa, amanhã ele pode envolver várias outras pessoas. Ainda cabe à CIPA divulgar todos os procedimentos de segurança, bem como as normas regulamentadoras referente àquele tipo de atividade a ser executada. Por exemplo, na área elétrica, nós temos algumas normas que elas são fortemente aplicadas, além da NR10. Porque quando a gente fala da área elétrica, a gente pensa logo na NR10, mas não se limita a isso. Nós temos a NR10, que vai falar de eletricidade, temos as NBRs condizentes também, né, ao tipo de espaço que nós estamos lidando, o tipo de voltagem que estamos lidando, né? Então, a gente tem aí a NBR 5410, que vai falar de baixa tensão. Então, assim, dentro do âmbito da energia, nós temos várias normativas, mas temos aquelas secundárias que vêm complementar os riscos presentes, como a NR35, que vai falar referente a trabalho em altura. Temos a NR33, que vai falar referente a espaço confinado, né? Quando a gente trabalha numa subestação, é inevitável pensar em um espaço confinado. Então, a CIPA ela também vai promover a divulgação dessas informações pertinentes às normas regulamentadoras e procedimentos técnicos normativos presentes no ambiente de trabalho, condizente a seus respectivos riscos. Além disso, será de responsabilidade da CIPA promover anualmente, em conjunto com o SESMIT, a CIPAT, Semana Interna de Prevenção a Acidente do Trabalho. A CIPAT é uma semana dedicada à prevenção a acidentes. Nela é feita palestra, é feita divulgação de informações, ela é feita toda uma campanha de conscientização voltada para a saúde e bem-estar dos empregados. Então, é uma semana de dedicação.
e caberá à CIPA participar aí e na organização dessa CIPAT. Além disso, cabe à CIPA a elaboração do mapa de risco. O que é um mapa de risco? É uma representação geométrica da estrutura física da instituição, apontando aonde existe a presença de determinados riscos ambientais e qual a importância de você utilizar os equipamentos corretos naqueles locais, né, os equipamentos de segurança, praticar prevenção, tomar cuidado, né, no caso de acidentes e por aí em diante. Caberá ainda a esse trabalhador verificar periodicamente as condições de segurança dentro do ambiente de trabalho e identificar possíveis situações de risco à segurança e à saúde do trabalhador. Além disso, vai ser feito divulgações de informações referentes aos processos de adoecimento, bem como as medidas de prevenção aos riscos presentes no ambiente de trabalho. E, por fim, ele se reunirá mensalmente de acordo com o calendário das reuniões extraordinárias da CIPA, registrando em ata todos os assuntos que devem ser discutidos pertinentes à segurança e à saúde dos trabalhadores naquele ambiente avaliado. Bem, como eu disse, cada membro da CIPA ela vai ter a sua própria atribuição. Por exemplo, o presidente. O presidente ele fica responsável por convocação da CIPA, seja ela extraordinária ou as programadas mensalmente. Ele vai presidir as reuniões, vai encaminhar as demandas para o SESMIT, para o empregador, vai traçar o período dessas questões a serem discutidas, né, com o SESMIT e com o empregador, trazendo comprovações da importância e da veracidade da demanda. Ele vai determinar quais participantes da CIPA vai participar de determinada investigação de acidente. Ele vai distribuir tarefa entre os membros e delegar atribuições ao vice-presidente, além de manter um relacionamento vivo entre SESMIT e CIPA. Já o vice-presidente, ele vai cuidar com que a CIPA ela disponha de condições necessárias para desenvolver as suas tarefas, os seus trabalhos. Além disso, ele coordena junto à supervisão as atividades realizadas pela CIPA, zelando pelos seus interesses maiores. Ele vai delegar atribuições de atividades aos membros da CIPA, promovendo ali um relacionamento cordial entre a CIPA e o SESMIT, criando ali um diálogo, além de divulgar decisões tomadas durante a convocação ou durante as reuniões da comissão, constituindo ali também, né, no final do mandato, uma nova comissão eleitoral para a divulgação da próxima CIPA, né, para a gestão do processo eleitoral da próxima CIPA. Já os membros eleitos da CIPA, fica a cargo deles a elaboração do calendário de reunião anual, de reuniões anuais, né, participar das reuniões da CIPA, discutir os temas abordados nessa reunião, fazer investigação de acidentes quando designado pelo presidente ou vice-presidente, frequentar os cursos de prevenção a acidente promovidos pela CIPA, como cursos de primeiros socorros, cursos de brigada de incêndio e todos os outros atos de prevenção a acidentes dentro da empresa. Além disso, ele deve participar e sugerir medidas de prevenção a acidente. E esse ponto ele é extremamente importante, porque quem participa da CIPA nesse quesito é quem está no chão de fábrica, então tem uma visão mais real referente ao que está acontecendo ali dentro da instituição. Ele ainda vai colaborar no desenvolvimento e implantação do PCMSO e do PGR. O PCMSO é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. O PGR é o Plano de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Então, tudo voltado ali à saúde e o bem-estar do trabalhador. Além disso, ele deve cumprir as determinações estipuladas pelo presidente da CIPA com relação ao plano de trabalho desenvolvido ali, traçado pela comissão.
Já o secretário, ele fica responsável pelo acompanhamento das reuniões da CIPA e a redação das atas. Ele será responsável também pelas apresentações e convocações dos participantes da CIPA, né? Ele faz essa comunicação. Além disso, ele fica responsável por todos os registros feitos durante as reuniões, né? Como, por exemplo, o registro da ata, tem que ser feito assinado, todos os participantes têm que assinar, registrando ali a sua presença. Ele vai preparar as informações a serem divulgadas e contando também com a sua participação na divulgação dessas informações, além de outras atividades que a ele for designada. Da mesma forma que os empregados participantes da CIPA, o presidente e o vice-presidente têm as suas atribuições e responsabilidades, o empregador ele também vai ter a sua parcela, cabendo a ele prestigiar integralmente a CIPA, proporcionando meios necessários para a elaboração e execução dos projetos de segurança. Além disso, cabe a ele convocar eleições para a escolha dos representantes dos empregados anualmente. Ele também deve indicar o presidente da CIPA e os seus representantes e os representados pelo empregador, ou seja, o presidente, o vice-presidente e o secretário da CIPA. Cabe a ele essa responsabilidade de escolha. Além disso, ele vai promover cursos de prevenção a acidente para todos os membros da CIPA. Lembrando que a promoção desses cursos, ela está subordinada à liberação deste funcionário das suas tarefas no período de treinamento. Por fim, cabe aos empregados da empresa participar do processo de eleição do seu representante durante o processo eleitoral da CIPA. Além disso, ele deve colaborar com a gestão da CIPA na execução das atividades de forma segura, atentando aí às questões das normas regulamentadoras e das NBRs correspondente ao tipo de atividade que ele irá executar. Além disso, ele deve observar e aplicar as recomendações de prevenção a acidente e doenças ocupacionais aplicadas ali, né, divulgadas pela CIPA. Além de colaborar com a CIPA, dando sugestões, dando alertas referente a alguns riscos no ambiente de trabalho, alguma situação de risco. As sugestões, ela pode ser referente a melhorias ao ambiente de trabalho ou algo que possa contribuir aí, né, com o bem-estar de todos os trabalhadores. As reuniões mensais, elas devem ser precedidas de ata, né? Só lembrando aí o que seria essa ata, né? Vai ser um documento redigido, onde vai constar todas as decisões e as informações mencionadas ali naquela reunião, ou seja, os problemas que são levantados durante a reunião da CIPA vai para a ata, a solução ou possível solução vai para a ata. No mês seguinte, será levantado essa mesma situação, trazendo ali se foi solucionado o problema ou não. Essa ata ela deve ser assinada por todos os presentes naquela reunião e deve ser arquivada na empresa para que fique à disposição dos serviços de fiscalização e regulamentação. Então, se houver uma inspeção, o agente do trabalho precisar fazer uma verificação quanto aos processos de segurança, essa ata ela se torna uma ferramenta extremamente importante no momento da fiscalização. Além das reuniões programadas em calendário, nós vamos ter as reuniões extraordinárias. Essas reuniões elas servem para a apuração de situações que de alguma forma possa gerar um risco eminente à segurança do trabalhador, ou seja, um risco grave de um acidente acontecer ou de um adoecimento ser desenvolvidos. Então, cabe aos trabalhadores da CIPA participar das reuniões extraordinárias, trazer denúncias referente a riscos graves, relatar a ocorrência desses riscos de acidente graves ou fatais. Quando houver solicitação expressa de um dos representantes para poder fazer o levantamento de alguma situação de risco, também deverá
ocorrer uma reunião extraordinária e reunir em caráter extraordinário quantas vezes forem necessárias. Então, obrigatoriamente a gente tem que ter uma reunião por mês, mas digamos que houve necessidade, houve situações onde era necessário fazer alguns levantamentos de segurança. Então, dessa forma, terá que ser feito mais reuniões e o trabalhador terá que ser liberado para essas reuniões, independente da quantidade de vezes que ela foi convocada. Após a conclusão do processo eleitoral, será feita o processo de treinamento dos funcionários eleitos e suplentes da CIPA, antes da sua posse. A posse ela se dará no primeiro dia útil, como já mencionado, após o treinamento. Então, esse treinamento ele vai englobar diversos critérios de segurança e deverá ocorrer dentro do horário de trabalho, tendo a empresa até 30 dias para concluir esse treinamento e dar a posse ao trabalhador. O treinamento ele tem uma carga horária máxima de 20 horas, não pode ultrapassar as 8 horas da jornada de trabalho diária, ou jornada inferior, se for o caso, né? No caso, se a jornada for de trabalho normal, for de 6 horas, o acréscimo de 2 horas deverá ser pago com hora extras. Esse funcionário ele vai aprender os quesitos impostos pelo quadro 1 da norma regulamentadora, quando fala ali, né, da NR5, quando fala das questões de treinamento, e esse treinamento ele deve ser fornecido inteiramente gratuito pelo empregador, ou seja, o trabalhador ele não pode ter nenhum custo com esse tipo de treinamento. O treinamento ele vai englobar os riscos presentes no ambiente de trabalho, seja risco de acidente ou risco ocupacional, risco de adoecimento. Ele vai englobar os tipos de acidente que pode ocorrer e as causas, as consequências desses acidentes, como é realizada a análise e investigação de um acidente, equipamentos de proteção individual correspondente ao tipo de atividade que a indústria, né, que a empresa, ela executa. Vai ter também treinamento sobre inspeções de segurança, como aplicar as normativas de segurança, como verificar se a norma ela está dentro do previsto, né, do que deveria, da forma que deveria ser feita a prevenção. Vai ter também informações referentes à prevenção e combate a incêndio, no caso de emergência, ou seja, o cipista ele passa a participar da comissão da brigada de incêndio dentro da instituição. Vai ser mencionado também os riscos ocupacionais, como se dá esses riscos ocupacionais e como é feita a elaboração do mapa de risco. Vamos ter também as campanhas de segurança a serem empregadas durante o decorrer do ano inteiro, a questão dos diálogos de área de segurança, né, que a gente chama de DDS, que é um momento de segurança que é feito geralmente no início da atividade, né, no início da jornada de trabalho, aplicando ali algum quesito de segurança que foi necessário a gente chamar atenção naquele momento ali. Vamos ter também treinamento sobre a organização de uma nova CIPA. No final do processo de vigência dessa CIPA, né, caberá à CIPA a iniciar um processo para a nova CIPA, a nova comissão que está por vir. Então, também receberá treinamentos referentes à organização de todo o processo. Para finalizar, vamos voltar um pouquinho aqui sobre a garantia provisória. O que seria essa garantia provisória? Todos aqueles que foram eleitos pela CIPA, né, os titulares e suplentes, caso eles permaneçam ali, né, no quadro ou entrem como titulares, esses funcionários terão uma garantia provisória de 12 meses em mandato a partir da data de vigência da sua posse e mais 12 meses de vigência pós término do mandato. Ou seja, o trabalhador ele irá ter ali como membro da CIPA 24 meses de garantia provisória. Ou seja, ele não pode ser desligado da empresa antes desse período de 24 meses. Para que isso ocorra, nós vamos ter algumas situações
que pode fazer com que a pessoa perca essa garantia provisória. A primeira delas é quando o representante ele falta mais de 4 reuniões sem uma justificativa legal. Então, se ele faltar sem a justificação, é considerado uma falta grave com a CIPA. Então, ele pode ser desligado da CIPA. Posteriormente, por qualquer motivo que a empresa julgue pertinente, ela pode demitir esse funcionário. Quando o titular ele não pode comparecer à CIPA, ele pode convocar o seu suplente para que ele possa lhe representar, mediante justificativa legal. Outro fato, esse trabalhador ele só poderá ser desligado da empresa sobre falta grave, gravíssima. O que seria isso? É o que a gente chama de justa causa, né? Então, é considerado aí como falta grave, gravíssima. Depredação de patrimônio, furtos, né, que são atos ilegais, falsificação de documento, como, por exemplo, um atestado médico falsificado, ou outros fatos do tipo que poderia ser considerado uma falta gravíssima, né? Uma falha de conduta que também pode ser considerado como um crime. Então, essas situações ela é considerada como falta grave, gravíssima, pertinente à demissão por justa causa. Sendo assim, ficamos por aqui nessa nossa aula. Ok? Espero que vocês tenham compreendido um pouco melhor aí sobre a Comissão Interna de Prevenção a Acidente, e que a partir deste momento estejam um pouco mais preparados quando vocês forem participar de uma CIPA ou quando vocês tiverem ali a oportunidade de votar em uma pessoa, que vote naquela pessoa que traz para vocês uma melhor oportunidade, uma melhor proposta, e não apenas por aquela pessoa ser legal ou ela ser boa praça. Porque muitas das vezes as pessoas elas fazem parte, elas tentam entrar na CIPA não para promover segurança, mas para garantir a sua estabilidade provisória, porque se sente ameaçado a ser demitido. E essa pessoa ela não vai trazer nenhum tipo de representatividade para você. Ela não vai trazer boas propostas, ela não vai lutar pela sua proteção, pelos seus direitos. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Escolher os nossos representantes condizente àquilo que é necessário e importante para o coletivo, e não simplesmente para aquela pessoa. Fico aqui, deixo um forte abraço para vocês. Peço que caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários, que assim que possível eu respondo. Obrigada, até mais.